Olá, meu nome é Rodrigo, você já me conhece, sou diretor da Audio Pro. Esse a gente vai estar, é um adicional que a gente está fazendo para o Sonar, para o curso Sonar, que é só de bateria. Né? A ideia disso, a gente vai abordar principalmente o Fruit Loops, a gente vai ver como é que a gente pode estar, algumas dicas aí de estar mexendo com o loop, né? A ideia desse adicional é exatamente estar tentando simplificar tentar que você grave de uma maneira fácil, você produz aí a sua bateria. Por quê? Antigamente a gente sequenciava a bateria, fazia os patterns, sequenciava tudo na mão, igual vocês viram durante o curso Sonar, eu fazendo para demonstrar. Mas o que acontece hoje? Hoje você tem programas, não só o Fruit Loops e não só Loops, você tem uma diversidade muito grande de programas que você pode estar fazendo e produzindo a sua bateria. Hoje em especial a gente vai estar vendo o Fruit Loops, vai estar inserindo junto com o Fruit Loops alguns loops de bateria, e vamos estar vendo isso, como é que você pode estar trabalhando de uma maneira simples e rápida. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a bateria é um instrumento em especial que é muito complexo de ser gravado. A gente vai ter até um curso sobre como gravar a bateria. Por quê? Porque a bateria ela já depende de uma opção de outros fatores. Você tem que ter um kit, você tem que ter bons press, você tem que ter uma boa sala, um bom instrumento e principalmente um bom baterista, né? Porque o jeito que o cara toca na bateria, se ele está acostumado a gravar, por exemplo, a gente já passou aqui para os nossos estúdios grandes bateristas, que a gente já teve como até avaliar alguns detalhes. Por exemplo, tem grandes bateristas que são bons para show, mas na hora de gravar eles não conseguem gravar com metrônomo, endurece muito, então, ou seja, é bem complicado você estar gravando uma bateria. O Fruit Loops, ele é um software que a gente vai ver, ele usa peças de sampler virtual, ou seja, peças timbres de verdade. Você pode comprar, tá comprando essas livrarias AK e outras aí, que tem os timbres de verdade e você pode estar usando esses timbres para programar, né? A gente vai ver aqui passo a passo como é que a gente faz isso. Você vai ter como controlar a dinâmica, né? A coisa não precisa ser cravadinha, você pode estar alternando os intervalos para que você consiga colocar um swing. É bem fácil, é muito interessante e de uma maneira muito prática. E com isso a gente pode também estar usando, que a gente vai abordar, alguns loops já dentro do Sonar funcionando junto com o Fruit Loops, né? A gente vai estar vendo isso aí, como é que a gente consegue fazer os dois operarem simultaneamente. E a vantagem do Fruit Loops nesse caso especial, vocês podem olhar na tela aí, nós vamos colocar, que vai ser ele trabalhando exatamente junto com o Sonar, ou seja, você não precisa estar trabalhando, montando a bateria antes, para depois estar fazendo a música. Você pode ir montando a bateria de acordo com o que você está fazendo a música. Então, é muito mais prático e tudo. Você também vai ter a opção nele de abrir ele e tentar mixar essas peças separadas. Agora eu vou explicar como, mas como normalmente ele tem muitas opções de recurso, você não precisa nem fazer isso, mas a gente vai estar vendo como, tá? Então a gente vai abordar, de uma maneira geral, como é que a gente faz a bateria de uma música, tá? Então vamos lá então. Então vamos abrir o Fruit Loops aqui. Como é que a gente insere o Fruit Loops? Conforme a gente viu no curso do Sonar, é só você vir aqui no Synth Rack, né, e adicionar ele. Você pode adicionar ele em duas opções. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, na barrinha IL, o Fruit Loops DXi ou Multi Fruit Loop DXi. Esse Fruit Loop Multi, no caso, é para você ter os canais separados, para você poder colocar efeitos separados nas peças, mas eu acho, tem algumas pessoas que gostam de fazer isso, mas você tem como estar mexendo nessas regulagens a todo momento dentro do Fruit Loops. Eu acho que é mais prático que você faça a mixagem lá dentro, mas se você quiser também, você pode abrir todos os canais de áudio separado e endereçar cada peça para um canal, para você ter como mixar isso dentro do Sonar também. Pode ser uma opção, mas inicialmente nós vamos começar aqui pelo Fruit Loop normal. Ele insere como se fosse um plugin daqueles de timbres, né? Então ele insere da mesma maneira, você coloca aqui. No momento que você coloca, ele instala, relembrando, um canal de MIDI e um canal de áudio, conforme a gente viu que todo instrumento virtual insere, tá? Você clicando duas vezes nele, vai abrir essa janelinha dele. Então vamos cair direto lá para dentro dele. Bem, tá aqui o Fruit Loops aqui, ó, a cara inicial dele. O que é isso aqui? Vamos explicar. Aqui isso aqui é a barrinha de operações dele, onde é que tem os menus, né? E do lado daqui, do lado esquerdo aqui, essa barrinha, o que é essa barrinha? Essa barrinha é onde você pode, ele já vem com alguns timbres, né? Não só de bateria, que eu disse também na apresentação, que o Fruit Loops é um software muito completo. Ele pode, inclusive, você gravar áudio aqui dentro dele. Então, esse pessoal que mexe muito com música eletrônica acaba usando ele também para poder gravar áudio. Mas no nosso caso específico aqui, como é um adicional de Sonar, a gente vai abordar simplesmente a parte de bateria dele, porque é o fundamental aqui, é o que a gente mais usa.
né? Mas se você quiser aprofundar nele também, você pode estar aprofundando, que é um software que faz tudo, mas a parte de áudio dele é mais limitada mesmo, porque ele é mais voltado para música eletrônica, você tem como fazer as coisas, né? Então, continuando aqui, nessa barra aqui, ó, é a barra de timbres. Como é que é essa barra de timbres? Essa barra de timbres é onde é que você vai ter a sua galeria de sons que você escolheu, né? Por exemplo, eu tenho várias livrarias aqui separadas todas e a gente vai ver um pouquinho delas. Então aqui é isso. Aqui em cima a gente tem a barrinha o quê? Do tempo, né? Aqui do tempo, qual que é o tempo que ela tá. Por exemplo, no compasso número 1, né? Aqui nessa parte superior a gente tem o que? A barra de tempo da música, em 100 BPMs. Mas como a gente está usando ele insertado dentro do sonar, quando você altera o tempo do sonar, automaticamente ele já fica escravo. Ele altera o tempo aqui também, tá? Ele tem o play e tem o stop aqui e tem o record. Record é para quem quiser gravar sequenciando, né, no teclado, igual a gente sequenciou. Mas eu já falo de antemão que o mais interessante é que você faça step, né, no modo step. O que é o modo step? É o modo manual, que você tem como estar ouvindo e vendo como que ele trabalha da maneira fácil, tá? Bem mais fácil, não tem necessidade. Essas barrinhas aqui na parte superior é o playlist. Esse aqui primeiro é o playlist. O que é o playlist? Por exemplo, a gente vai criar patterns. O que é patterns? São compassos distintos, né? A gente vai fazer, por exemplo, um compasso 4x4, e aí você faz esse compasso, depois você faz, por exemplo, um outro compasso, mudando a levada da bateria, depois você faz um só de virada. A gente vai exemplificar aqui para vocês verem como é que é. Então o playlist, depois que você tiver produzido todos esses patterns, que gera essa janelinha aqui que a gente está vendo aqui, ó, aqui na verdade gera até o pattern número 9, mas na verdade são infinitos, olha lá, a gente tem aqui, você pode criar milhares de patterns e tá montando ele no song list, que a gente vai ver como é. Tá? Essa outra janelinha aqui é a janelinha que você vai produzir as coisas mesmo, né? Onde você vai estar montando a sua bateria. Esse aqui é o piano roll. No piano roll é onde você vai poder montar, por exemplo, às vezes você não quer fazer ele sincado 4x4 igual está disposto naquela janelinha lá. Você tem como estar fazendo aqui, mudando a afinação, nós vamos ver também, tá? Isso seria o piano roll. Bem, então essa janelinha FX aqui é a janelinha do mixer dele. Ou seja, você tem um mixer dele onde você pode estar inserindo efeito aqui dentro, pode estar controlando o volume, né? Muito legal assim de mexer e muito fácil. Então, vamos pensar, como a gente vai trabalhar sempre no modo step, que é o modo mais fácil, né? Para quem quiser trabalhar com o modo record, é simplesmente colocar o timeline dele aqui, ó, e apertar record aqui e gravar. Mas não tem necessidade realmente. O ideal é que você faça ele manualmente mesmo, que é muito mais fácil, tá? Então, vamos começar então agora a ver as questões da parte de menu dele. Bem, menu. Então a gente vai começar pelo menu File aqui. O que é o menu File? Nós já vimos isso no Sonar, a parte de menu é similar, então eu vou passar bem rapidamente. New é para você criar um novo projeto aqui, Open para você abrir um projeto já existente. Esse template aqui é quando você faz o tipo de diagramação dessa janelinha aqui, ó, e aí você já vai e salva isso para já deixar pronto, tá? Por exemplo, já com seus timbres, você pode estar salvando essas janelinhas como template para que você possa já abrir com seus timbres todos escolhidos aqui já, porque é legal, depois você vai perceber que você vai achar um timbre seu, igual eu já tenho o meu aqui que eu sempre programo, então acaba que eu já deixo bem disposto, já da forma que eu gosto, ali com os timbres já escolhidos, na ordem certinha, para ficar fácil de eu mexer. Então isso que é template. Template é a tela inicial ali já salva, um modelo de tela inicial. Save é para você salvar, né? Save as é para você salvar com outro nome, né? Salvar aqui para nova versão aqui, se você quiser salvar isso num formato diferente, de uma nova versão. Importar aqui, a gente pouco vai mexer com isso, mas você pode importar, por exemplo, uma levada de bateria aqui dentro, MIDI, né? Você pode importar aqui nesses outros formatos aqui, por exemplo, o Rebeat aqui é um programa que tem de você fazer bateria, você pode estar importando nele para o Fruit Loops. Tá? Isso aqui é para você exportar. No nosso caso, nós não vamos usar nada disso. Inclusive, nós nem vamos salvar, porque o próprio, quando você salva o projeto dentro do Sonar, ele já salva automaticamente Fruit Loops. Então, como a gente está usando ele dentro do Sonar, não tem necessidade de você estar preocupando nem em salvar. Você fez aqui, no momento que você abrir, ele vai vir e vai estar abrindo já, ele já salva automaticamente. Isso aqui é para você salvar ele zipando. Aqui para você exportar ele como Wave, digamos que você faça uma bateria e quer exportar essa bateria toda como Wave, né? Ou você pode exportar só o pattern, ou você exporta o song também. E aqui para você exportar em MP3 e MIDI file. Isso, na verdade, nós não vamos usar. Nós já estou dando só um toque só para você conhecer. Esse aqui é para você sair do programa, né? O exit e tal. Essa aqui são as últimas levadas de bateria que eu programei.
Então ela já fica aqui. Embora eu não tenha salvo, porque quando você salva o sonar ele já salva automaticamente, não tem necessidade de você estar salvando, tá? Bem, agora vamos passar para a barrinha Edit. Bem, na barrinha Edit é a mesma história mais ou menos do sonar. A gente tem um undo aqui, que é para você desfazer, o Ctrl Z. Agora lembrar, ele não desfaz infinitamente quanto igual o sonar não. Você faz uma coisa, ele desfaz uma vez só, tá? Cut aqui, a mesma coisa do sonar, para você copiar, copy para você poder... o cut é para você poder recortar e o copy para você poder só fazer uma cópia. Paste, nós vimos também, que é o Ctrl V para colar. Né? Esse Shift Left aqui é para quando você quer andar com a programação que você fez, igual eu coloquei essas aqui, ó, você quer andar com ela. Se andar com ela para a direita ou andar com ela para a esquerda, tá? É para isso que serve o Shift. Esse Randomize aqui a gente não vai usar, tá? Esse Piano Center do Piano Roll, a gente vai ver mais para frente como é que a gente programa. Isso é na hora que você quer transformar essa programação que você fez em Piano Roll para você poder fazer uma configuração mais exata ou com um pouquinho atrasada para dar uma humanizada, tá? O Channel aqui é para você adicionar canais. Como eu falei para vocês, você tem como estar mexendo com o Fruit Loops fazendo uma opção de outras coisas, né? Ou seja, quer usar ele como gravação. Então você tem vários formatos aqui que você pode estar salvando de layer, de automação. Você pode estar criando. No nosso caso, nós vamos usar aqui sempre quando você quiser adicionar um track, você pode vir adicionar só um sampler, tá? Isso aqui é para você clonar um canal específico que você tem. Muitas vezes você vai fazer regulagem de parâmetro dele todo de um canal, você quer fazer uma cópia desse canal idêntico. Para que eu vou usar isso? Vamos pensar que você fez uma equalização para o bumbo, mas você quer uma outra divisão para esse mesmo bumbo. Você clona ele, né? E faz essa outra divisão. Tá? Delete é para você deletar aquele canal que você quer deletar. Esse Move Select Up aqui é muito usado, que é quando você insere um timbre, por exemplo, tá aqui, ó, digamos que eu tenha inserido aqui, ó, por exemplo, inserir isso aqui, eu quero subir ele, simplesmente apertando o Alt, tá? E com a setinha para cima, eu junto ele. Exemplo, às vezes você põe uma caixa e de repente você quer deixar todas as caixas juntas. Você vem, aperta o Alt, no Up e no para baixo, né, com a setinha para cima e para baixo, você vai estar subindo esse pattern aqui, esse timbrezinho aqui, né, para que fique ordenado na hora que você tiver um tanto de peças aqui, que você consiga ficar mais ou menos dentro da ordem que você quer, tá? Group Select também, isso aqui também nós não vamos usar, mas eu vou explicar basicamente, que o que é. Às vezes você faz uma programação de bateria e depois você vai fazer, por exemplo, uma programação de contrabaixo, que tem jeito de você fazer aqui dentro também. Mas eu não indico que no Sonar, como a gente está trabalhando com ele dentro do Sonar, é muito mais fácil que você faça isso dentro do Sonar, né? Igual nós vimos durante a aula. Então você vai fazer, por exemplo, digamos que você tenha vários peças de sampler aqui, ele vai abrir uma janela muito grande. Se você grupar, o que vai acontecer? Ele vai pegar todas essas janelas e vai juntá-las numa janelinha só, entendeu? Como se fosse uma customização, como se você pudesse fechar isso aí só numa peçazinha para poder ficar fácil, você poder botar vários bancozinhos de som. Exemplo, ia ficar só um com de bateria, aí você faria o outro de baixo, né? Mas a gente não vai abordar isso porque realmente não tem sentido, né? Aqui é para você poder zipar e a gente não vai ver. Na parte de channels é isso. Aqui é para você poder tá vendo exatamente essas barrinhas que a gente abriu, que é o playlist, que é o step sequência, o piano roll, o browser, né, e o mixer, tá? E o channel setting, né? O channel setting a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então isso aqui é só uma janelinha para que você possa ver essas barrinhas aqui de cima, mais o channel setting, né, que é a barrinha do timbre que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, essas aqui são as opções de MIDI, como a gente não vai mexer com ele dentro do Sonar, não tem necessidade da gente ver. A parte de áudio também não precisa estar olhando nada disso, porque esse programa, nesse momento, está trabalhando como escravo do Sonar. Então você não precisa estar mexendo nessas configurações aqui na parte de options, tá? Esse projeto de informação também, você vai estar vendo se você está onde você está armazenando esses arquivos, mas também a gente não vai usar isso, porque, ou seja, no caso do pattern aqui dos timbres, eles já estão numa pasta distintas e nós vamos usar só a programação de bateria mesmo, tá? Aqui Enable MIDI Remote Control é para você estar controlando a parte de MIDI, de repente você está querendo fazer algum tipo de controle com o seu teclado, né? O MIDI Output é aquela parte de MIDI convencional, mas a gente não vai ver, tá? Essa aqui é a parte de metrônomo, né? O Ctrl M ele habilita o metrônomo, tá? Esse aqui, ele habilita o recorde para poder, quando você vai gravar manual, como se a gente estivesse fazendo, sequenciando lá no Sonar, ele tem aquele pré-count, que é igual o do Sonar também tem. Só que não tem necessidade, que nós não vamos estar mexendo nisso, tá? E essas outras aqui, o Step Edit é aquela janelinha que abre, normal.
Então é muito simples essa parte aqui, tá? No Tools você tem como salvar os macros, né? Você pode criar macros e tá importando esses macros e tal, mas a gente também não tem necessidade da gente ver isso. O Help é aquela parte de você tá vendo ali, se você quiser dar uma olhada no manual dele, tá em inglês. Apesar de poucas pessoas falarem inglês, é legal você ver mais ou menos alguma dúvida que você tiver, você pode chegar lá que você sempre acaba descobrindo, né? Você vê as imagens, junta um pouquinho ali, você vai acabar chegando, tá? Então a parte de menu, eu passei ela bem rápido mesmo, se vocês devem ter percebido, porque tem muitas das funções a gente não vai estar usando, porque conforme eu disse, ele é um software muito complexo, mas no que nós vamos usar nele, que é a parte de bateria, o que nós precisamos conhecer são muito poucas coisas, então não tem necessidade de a gente ficar aprofundando demais nisso aí, tá? Então vamos começar agora com as ações para que a gente possa estar vendo como é que faz. Bem, esse track aqui, ó, deletei todos os tracks aqui. Como que eu fiz isso? Clicando com o botão direito do mouse, aparece essa janelinha de piano roll, de load sampler, né? De corte aqui, de edit e do fill aqui que eu vou explicar como é que é suas inserções. E aqui aparece aquela mesma janelinha lá do canal para você poder estar inserindo o canal. Mas a gente, na verdade, estou só mostrando a barrinha que nós vamos usar pouca coisa dessa barrinha. Exemplo, essa janelinha aqui do browser é exatamente para você tá escolhendo os seus timbres. Olha como é que ela é disposta. Vou até minimizar ela toda aqui, ó. Ela é disposta da seguinte maneira. Aqui você tem, por exemplo, já os timbres que ele já vem, né? E os timbres que você pode colocar. Como é que você coloca isso? Se você clicar aqui nessa barrinha, ó, por exemplo, de browser aqui, ó, você vai estar podendo inserir, por exemplo, de repente você pegou uma livraria toda da Akai, né? Transformou ela em Wave. É sempre importante que você transforme a sua livraria em Wave, porque ele lê o Wave, tá? O que é o Wave? O Wave já é arquivo de Windows mesmo, .wave, arquivo de som já convencional. Então, se você tem, por exemplo, uma livraria da Akai, como é que você faz para poder passar isso para o Wave? Você pode usar, por exemplo, CD Extract, outros programas que convertem já isso para o Wave, tá? Então você estando com essas pastinhas já com os timbres, inclusive a gente vai estar disponibilizando daqui a alguns dias alguns timbres na nossa página para que você possa estar mexendo nisso aí, tá? Então você vem, por exemplo, digamos que você tem uma pastinha aqui específica, ó, vamos até fazer uma simulação aqui, ó. Isso aqui é o browser extras de diretórios dele aqui. Você vem na pastinha, clica nela e você vai procurar aqui no computador, por exemplo, aonde que vai estar, por exemplo, os timbres que você quer usar lá. Aí, ó, no caso meu aqui, eu achei esse endereçamento de Windows convencional. Então você vai procurar aqui a caixinha, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Tem essa aqui, ó, que são os timbres daquela placa que vem no teclado da Roland, aquela Bezel Drums. Vamos usar aqui, pegar isso só de menu a título de exemplo. Pronto, eu coloquei ele ali, o que aconteceu? Ele vai aparecer, olha lá, ele já fica aqui, tá? E aparece já a janelinha aqui como o kit dele, específico. No caso dele, ele apareceu aqui no Kick Menu, ó. Vamos procurar ele aqui, deve estar lá embaixo. É aqui, ó, Bumbo XP aqui, ó. Tá vendo? Já criou aqui, já apareceu, ó. Tá? Ele já criou a janelinha dele aqui com os timbres dele. Ele acaba adicionando a pastinha certinho. Mas é bom que você vá montando devagarinho. A gente vai disponibilizar alguns timbres para vocês, mas é importante que você monte o seu som e não fique também com peças demais, não, porque senão acaba te confundindo, tá? Então vamos começar aqui. Você já colocando, né, para relembrar aqui, vem no browser, escolhe a pastinha onde é que você está com as suas waves todas separadas. Elas podem estar separadas, por exemplo, igual está disposto aqui, ó, entre caixa, bumbo, chimbal, para já ficar mais fácil. Tenta separar isso antes de você estar adicionando, que fica mais fácil para você estar montando, tá? Depois que você adicionou esses arquivos aqui, como é que você vai fazer? Aí você vai estar procurando, por exemplo, esse aqui é um CD que eu tenho da Akai, esse aqui é um outro CD, por exemplo, aqui é um kit da DBL, que é um kit sampler também de batera, tá vendo? Tem vários aqui, tem os bumbos separados, os chimbais, os pratos, as caixas, né? Então dentro de cada diretóriozinho desse aqui, que diretóriozinho que é esse? São as pastinhas que você fez dentro do Windows. Por exemplo, você criar uma pastinha de sampler, cria lá, por exemplo, sei lá, bateria número 1, som de batera número 1. Aí dentro você cria uma outra pastinha e põe todos os bumbos lá dentro. Cria uma outra pastinha e põe todas as caixas lá dentro. Chimbal, entendeu? Cria esses diretórios para ficar tudo organizadinho. Por exemplo, o meu já está tudo organizado aqui, ó. Então eu clico no kick aqui, ó. Ele vai estar me dando diferentes intensidades do bumbo, tá vendo? Já são samplers com diferentes intensidades, né? No chimbal da mesma maneira lá. Tem várias intensidades, né? Pô, mas para que eu preciso dessas intensidades? Exatamente por causa da dinâmica que nós vamos estar alterando aqui, vocês vão estar vendo como é que é, tá? No caso do tom, tudo separado. Então, vamos ver aqui, ó.
Aqui olha o monte que eu tenho. Então devagarinho eu fui montando os meus kits, né? E fui achando aquelas peças que eu usava mais, que eu gostava mais. Vamos pensar aqui, por exemplo, ó, esse da Kai aqui, vamos fazer esse com SD Kit, que é um kit que eu gosto muito, tá? Aqui, ó, tenho 5 tipos de bumbo diferente. Como é que eu faço para adicionar aqui? É só eu pegar a peça, apertar o botão esquerdo do mouse, ficar segurando e jogar ela em cima lá. Ele adiciona a peça aqui, tá? Então você simplesmente pega e arrasta e joga em cima aqui, ele adiciona. Se você não adicionar em cima do quadradinho, ele vai criar um outro, ó. Tá vendo? Ele cria um outro. E ia ser muito fácil, só você pegar e arrastar que você vai estar colocando. Para deletar, clica com o botão direito em cima do mouse e joga fora, tá? No momento que você joga a peça aqui, ele vai dar essa opção aqui, ó, que é do Channel Setting, que é o quê? Você pode estar editando esse loop inteirinho. Você pode, por exemplo, aqui, ó, ele tá aqui, você pode estar mudando, por exemplo, a intensidade dele, olha lá, o in dele, o out dele, você pode estar mexendo em tudo. Aí é legal que você vai dando uma mexidinha aí, para você estar podendo ver. Aqui você normaliza ele, tira o DC offset, você faz uma reversão de polaridade, mexe no estéreo. Aqui nessa outra parte aqui, ó, você tem como estar mexendo na dinâmica dele de ataque da peça, que a gente vai ver também, vou dar alguns exemplos, né? No volume, no pan, no cut dele, que é exatamente o corte, a forma dele terminar, na ressonância, no pitch, né? Essa outra miscelânea aqui, o que é? Essa aqui é a parte de você fazer outros ajustes também. Então, ou seja, é como se ele fosse um synth daqueles virtuais. Você pode estar mudando os timbres. É legal que você, quando tiver mais tempo, vá abrindo essas pecinhas e vai estar dando uma mexida para vocês sacarem, assim, o tanto de possibilidades que tem. Na verdade, você mexe nisso só quando você quer uma situação em especial, em separado, tá? Então aqui você tem as outras coisas lá. É muito fácil de mexer, muito legal, tá? Esse aqui, ó, nessa janelinha dele aqui, isso é para quando você quer separar os canais. Você lembra lá quando eu falei de mandar as peças separadas? Por exemplo, quando você manda ele no multi, vai aparecer as saidinhas todas aqui. Aí você vai selecionar qual porta que você quer que saia qual timbre. Exemplo, abriu no Sonala multi. No primeiro você quer o bumbo, então você vem aqui, por exemplo, põe no primeiro, que vai sair o bumbo por ali. Aí os outros timbres que você for abrindo, você vai separando ele para que você mande lá na saída, tá? Aqui em especial, eu acho que não tem necessidade de a gente usar. E o FX também tem uma coisa interessante, que é para você colocar um efeito nele. Digamos que você quer um reverb, por exemplo, você pode vir aqui, ela escolher, ele já tem todos os reverb, efeitos, todos os timbrezinhos, e você pode colocar, e no momento que você abrir o timbre aqui, ó, e vier nele aqui, por exemplo, e escolher o FX, ele vai estar como se estivesse insertando um efeito naquela peça em especial. Tá? Você pode estar usando isso também, a gente vai exemplificar melhor isso mais para frente. Então, voltando aqui, ó, é simplesmente pegar e arrastar a peça para cá, você vai estar adicionando, tá? No nosso caso aqui, a gente está fazendo uma música 4x4. Se você quiser alterar, aqui, ó, você pode estar alterando, por exemplo, botar em 8 aqui, ó lá. Você pode estar alterando a sua janelinha, por exemplo, botando 8x4, da maneira que você quiser, você pode estar fazendo, tá? Agora, lembrando que isso, se você for usar dessa maneira, você tem que ir lá no Sonar e tá fazendo aquela alteraçãozinha lá, a gente viu, né, se aonde que é 4x4, aonde que é 2x4, aonde que, né, você vai e faz, no playlist você vai entender, no compasso do song específico, você põe daquele tamanho. Exemplo, aqui nós estamos no pattern número 1. Digamos que eu crio, por exemplo, um 2x4 aqui. Aí, ou seja, esse 2x4, na hora que a gente tiver no playlist dele, no song, lá no compasso 35, vai ter um 2x4 lá no Sonar que você programou. Você vem aqui no song 35 e insere esse pattern aí de 2x4, por exemplo, entendeu? Então, mas aqui o 4x4 aqui vai ser mais fácil para a gente estar entendendo. Então vamos começar aqui. Como é que seria? Aqui lá, ele está dividido 4x4 e são as peças separadas. Vamos apertar play, marca com o botão esquerdo do mouse, você marca o bumbo aqui. Então vamos lá, marcou? Olha lá. Todo comecinho ele vai dar o bumbo. Se você marcar aqui, ó, tá? Já está o bumbo tocando, ó. É bem fácil. Então agora vamos pegar uma caixa aqui, ó. Né? Pode até fazer na mão assim, você aperta, quando você apertar o botão esquerdo do mouse em cima do timbre que você tá selecionando aqui, ele vai estar tocando para você poder ver. Então vamos pegar esse aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Né? Já começou, já tem uma base da bateria. Essa teclinha aqui em cima, swing, o que é essa teclinha? É legal você sempre usar ela no meio, assim, eu gosto sempre de usar ela no meio. Em casos especiais, eu acabo alterando ela para que eu possa estar tendo você percebe que ele tem uma diferença, ele fica mais macio, ele dá um swing na batera,
tá? Olha lá, ó. Olha como é que fica mais duro. Quando você põe no meio, só exagerar. Né? É uma diferença sutil, mas na hora que eu tiver com o chimbal, eu vou mexer no swing de novo, vocês vão perceber como é que fica intenso. Então, no caso do bumbo e caixa aqui, já está pronto aqui, ó. Já fiz bumbo e caixa. Agora vamos inserir um chimbal, por exemplo. Eu pego, simplesmente arrasto para cá, ó, né? E aqui eu posso colocar o chimbal, por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar, vamos colocar assim inicialmente para a gente poder ver. Ó. Né? Coloquei o chimbal aqui. Pô, que bacana, o chimbal já tá aí, tá? Aí que nós vamos conhecer agora uma outra ferramenta, que é essa barrinha aqui, ó. O que é essa barrinha? Essa barrinha são as barrinhas de ação. Por exemplo, você tem velocidade, panorama, né? Velocidade, um filter cut, que é um cortezinho, os outros filtros todos aqui, pitch shift, né? Você pode estar alterando. O que a gente vai usar basicamente aqui é o de velocidade. Você passando com a janelinha aberta, quando você vai perceber que a luzinha verde que estiver marcando aqui do canal, é porque ele está selecionado desse canal. Ó lá. Por exemplo, ó, marquei a luzinha verde aqui para mexer na velocidade desse canal, tá? Aqui, ó, no momento que eu clico para trocando de luzinha, lá, eu vou trocando exatamente de qual canal eu estou mexendo nessa barrinha aqui, que essa aqui é velocidade, ó lá. O que eu vou fazer? Eu estou fazendo uma coisa aqui mais ou menos. Olha lá, eu alterei a velocidade para dar uma humanizada, tá? Então fica uma coisa mais fácil. Continuando aqui na barra desse track, a gente vai ter essa outra janelinha aqui. O que é essa janelinha? Essa janelinha, porque na verdade aqui, ó, a nota é essa aqui, ó. Você poderia, por exemplo, se estivesse usando um contrabaixo, alterando o pitch dela aqui, ó. Né? Como é só para bateria, nós não vamos mexer nisso. Mas você pode usar isso eventualmente, se você quiser, por exemplo, aqui, ó, só subir aqui um tom aqui, só para você ver como é que fica. Né? Deu tipo uma pontuada porque eu botei mais agudinho ele aqui, tá? Mas eu não vou deixar assim normal. Então, ou seja, você tem essas duas janelinhas. Do lado aqui esquerdo, tem essa luzinha verde. O que é essa luzinha verde? Essa luzinha verde é para você desligar ele. Quando ela estiver apagada, ele está desligado, ó. Só tá bumbo e caixa. E aqui, você habilita ele, tá? Ó, desabilitei, habilitei. Essas outras aqui, ó, no momento que você vê aqui, isso aqui é o panorama dele, L e R. E esse aqui é o volume dele independente. Então, ou seja, você tem o volume e aqui você tem a velocidade, né? Então, são duas coisas distintas. Você pode aumentar a velocidade aqui, mas do lado esquerdo aqui é o volume, né? Que já serve bem lá. Né? Então, o que é legal? Legal é porque você tem o timbre de verdade e você consegue pontuar ele de várias maneiras. Pô, mas eu ainda tô achando duro. Vamos começar a inventar a moda aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, um som de bumbo. Esse aqui, ó, que é um som de bumbo mais mortinho, só pra gente botar ele de ressonância do primeiro bumbo, ó. Vamos pegar, vamos colocar ele aqui. Vamos usar aquela tecla que a gente viu, que é no caso o Alt, setinha, para subir ele, para colocar ele lá do lado do bumbo lá. O que eu fiz? Eu fui apertando a setinha com o Alt apertado e vou colocar. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar só como se fosse uma sobrinha de bumbo aqui, ó. Ó, olha lá. Vem na velocidade aqui, abaixa a velocidade bem, ó. Você vê que tá bem baixinho, tá quase imperceptível. Qual que é a sensação que eu tô querendo passar aqui? É a sensação, todo baterista na hora que bate o pé no bumbo ali, no pedal de bumbo, ele acaba, depois que ele bate, ele dando tipo uma batidinha, ele dá uma sobrinha, né? Então você pode estar fazendo até isso. Ou seja, coloquei uma outra expressão de bumbo e coloquei ela dando uma sobrinha, que no fundo acaba dando uma... Depois eu vou mostrar, quando eu tirar essas peças de detalhe, como é que essas peças de detalhe dão uma humanizada. Vamos fazer o mesmo com a bateria. Aqui, ó, tem uma caixa aqui como se fosse uma sobrazinha de aro. Vamos colocar ela aqui, tá? Vamos subir ela, né? Aperta o Alt, segura e sobe ela. Olha lá, já ficou aqui a barrinha dela aqui. Vamos colocar agora aqui, ó, uma aqui e uma outra aqui, ó, depois de cada caixa. Aqui é a caixa, né? Vocês lembram, né, lá? Essa aqui é a caixa, ó. Né? Na verdade, assim, eu queria até uma outra levada, mas a intenção que eu queria não era essa, não. A intenção que eu quero é essa aqui, ó. Vou vir aqui agora na velocidade, ó. Né? O que eu fiz? É como se tivesse aquele barulhinho, o cara bate, igual que ele tá tirando a baqueta ali, ela acaba dando uma sobrinha lá. Eu dei uma intençãozinha diferente ali, ó. Tá?
Pô, mas beleza, pô, é bacana. Mas se por acaso, essas, no caso aqui, eu estou em 16 partes. E se eu não quiser em 16 partes e semicolcheia, por exemplo? Como é que eu faço? É aí que você tem o piano roll. Se você clicar, por exemplo, com o botão direito em cima do mouse, você vai mandar isso aqui para o piano roll. Olha lá, o que é piano roll? Centro do piano roll. Então, veja bem. Então aqui a gente no piano roll aqui, ó. O que acontece? Aqui aparece a nota que você colocou, né? Aqui, ó. No caso aqui o C5, como a gente vai usar a afinação, o C5 é a afinação inicial, tá vendo, ó? Vamos deixar no C5 aqui. Então aqui embaixo nós temos a velocidade e aqui a gente tem a nota. Isso que é o piano roll, onde você pode estar colocando da maneira que você quiser. Quais que são os parâmetros que tem? Nesse caso, quando você abre o piano roll, você tem que ficar atento a essa barrinha aqui de cima, ó, que é a barrinha de intervalo. Você tem, por exemplo, um quarto, metade, que vão ser exatamente as divisões. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó. À medida que você vai trocando aqui, olha lá para você ver, os quadradinhos vão mudando, ó. O que são isso? São as divisões que você pode fazer, ó lá. Tá vendo? São as divisões que você pode fazer. Vamos vir aqui, por exemplo, nessa 1/6 aqui, ó, pra gente poder fazer aqui. Aqui, na verdade, é uma divisão de que altura, lá? Vão ser de 3 em 3, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse de 1/4 aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Só pra gente estar dando uma sacada, ó. Aperta play, né? Tá vendo a notinha? Tá, aí você pode estar diminuindo ela aqui, ó. Botar duas aqui, ó. Né? Pode diminuir ela aqui se você quiser. Você pode estar fazendo da maneira que você quiser, aumentar ela, ó. Né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a extensão da nota aqui, né? Como se estivesse batendo e deixando a baqueta solta, né? Olha lá, vem, diminui, vamos colocar ali pra gente ver, ó. Tá vendo? Tô mexendo na velocidade aqui. Essa aqui é a velocidade de cada nota, né? Então é isso que é o piano roll. O piano roll você vai colocando lá. Ele já muda, ele já te mostra só um tracinho, mas ele muda a disposição. Se você clicar aqui duas vezes, abre a janelinha. Agora uma coisa interessante, como esse pattern nosso, ele só tem um compasso inteiro, se você colocar uma aqui pro lado de fora, o que vai acontecer? Ele vai passar. É como se você estivesse fazendo um dobrado. Tá vendo? Um compasso que fosse de 1 ao 3, que fosse 2 compassos, né? Então você vem aqui, ó. No caso, nós estamos querendo fazer só um, que é o lance da nossa bateria. Né? Agora vamos fazer o mesmo com o chimbal. Aqui, ó, vamos pegar o chimbal aqui, um outro, ó. Pegar um outro chimbal aqui, ó. Nós estamos usando esse aqui, que é o primeiro aqui, e vamos colocar esse segundo aqui. Esse segundo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar só umas notinhas mortas também, ó. Vem aqui no velocidade aqui, ó. Né? Faz aqui o gráficozinho, passa para cá, ó. E deixa ele só como uma sujeirinha mesmo, ó. Olha como é que a bateria já deu uma humanizada, já está parecendo bateria de verdade. Ou seja, nós acabamos de criar o pattern número 1, que é esse aqui, ó. Né, vamos pensar a base comum da bateria, tá? Vamos pensar aqui, ó, tá a bateria pronta com isso aqui, ó. Beleza, ó? Né? Você pode estar inventando a moda que você quiser aqui. Colocar, por exemplo, ó, um tom, tá aqui os tons, se você quiser colocar para fazer uma virada, né? Quiser. Depois, daqui a pouco, nós vamos ver como é que faz isso aqui, ó. Daqui a pouco não, vamos ver agora, que vamos colocar esse aqui, ó, que é esse chimbal aqui abrindo e o outro fechando. Isso aqui é uma coisa super interessante. O que é? Nós vamos botar esse chimbal aqui abrindo e esse outro aqui, no momento que ele fecha, a ação o que é? Um tem que parar de tocar em cima do outro, né? Aí a gente vai vir aqui, ó, você clicando em cima dele, ele vai abrir essa opção. Nós vamos lá aqui, ó, no Miss aqui e colocar, por exemplo, ó, qual que nós vamos fazer o corte? Nós vamos fazer o corte desse aqui. Esse aqui que é o 1, tá? E no foot, que é o que corta, esse aqui, ó, nós vamos colocar ele cortar by 1.
Olha o que vai acontecer. Vamos pensar que a gente faça assim, ó. Olha lá. Vou desligar os outros aqui só pra gente poder ouvir. Né? Olha o que aconteceu. No momento que ele abre, na hora que o segundo vem, ele faz o corte, olha lá. Olha que interessante. Né? Então são ferramentazinhas que você pode estar fazendo, que é aquele chimbal abrindo e fechando. Ó. Vamos até colocar ele aqui, ó. 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 Tá? Você vai montando isso passo a passo, olha lá, você põe. Ó, vai colocar a bateria toda, vai ver como é que vai ficar. Aí vem, abaixa o volume deles, né? Pra poder ficar sutil. Abaixa a velocidade dos dois. Você acabou dando uma amenizada na história. Como se você estivesse abrindo, né? Ah, pô, mas ficou chato, o que eu quero fazer? Você pode deixar só no segundo. Né? Olha aí pra você ver que beleza que fica. Então vamos repetir isso aqui pra gente poder ver. No momento que você vem aqui, ó, esse aqui é o chimbal aberto, é o que vai ser cortado. Ele vai ser cortado por quem? Por esse aqui de cima, ó. Se você clicar aqui no de cima, é esse aqui que vai fazer o cut, ele que vai fazer o corte. Então você seta qual que vai fazer o corte e qual que vai ser cortado né? Cortado de. Entendeu como é que é? Você põe um e sempre num. Por que tem esse um? Se você colocar aqui no 2 não vai dar. Você pode fazer vários desses cortes ao mesmo tempo. Você pode colocar, por exemplo, esse chimbal cortando uma outra caixa, ela fazendo isso. Você pode estar fazendo isso da maneira que você quiser. Isso aqui é uma ferramentinha que a gente usa a todo momento aqui, ó, porque ela dá exatamente essa... Né? E tem como você tá fazendo essa bateria, ou seja, ela fica idêntica. Você vai montando passo a passo aqui, ó, com o piano roll, com mais essa coisa convencional, fazendo o cut e a velocidade que é importante para você dar essa diferenciada para não ficar o chimbal duro, né? Igual eu fiz aqui a velocidade, ó. Você vai fazendo ele, fazendo as nuancezinhas dele todo aqui, você dá uma humanizada e a bateria fica, né? Você vê que nós temos uma bateria simples, pô. Então, ou seja, fiz o compasso que eu vou chamar de compasso básico, que é o quê? Que é a bateria, por exemplo, base. Tá? Agora, como é que eu faço para fazer aqui, por exemplo? Agora eu quero fazer o pattern 2. No 2 aqui não tem nada lá, ó. Tá vendo? Nós só temos o pattern 1 pronto. Vamos clicar aqui duas vezes, aqui em cima, que você clica duas vezes, em cima da onde fica o quadradinho verdinho, você seleciona todos de uma vez. Você vem com Ctrl C, ó, copiou, vem no 2 aqui, ó. Olha lá, pronto. Você colou todos os patterns ali. Ou seja, tá com tudo pronto. Ali, ó, o 2, ó. Pô, mas para que eu fiz isso? Você fez isso, por exemplo, vamos pensar aqui em tirar a caixa, ó. Tirei a caixa. Né? Só bumbo e chimbal. Você fazer, por exemplo, a introdução da música. Pronto, a parte de introdução tá pronta. Ah, mas eu quero fazer agora uma parte de introdução só com a última dando a última caixa, né? Por exemplo, pode selecionar aqui de novo, aperta Ctrl C, vamos passar para o pattern 3, olha lá, colou. Você vem aqui e põe só a caixa aqui no final, olha lá. Botei só a caixa, ó. Né? Aí, mas não, mas tá chato, tá duro aqui, como é que eu faço? Vem aqui, ó, para ele aqui, vem aqui nessa caixa, transforma ele no piano roll, ó, e vamos colocar, por exemplo, ó, uma caixa aqui, ó, fazendo uma levada diferente aqui, ó. Pega aqui,
E vem, ó. Se você não conseguir abrir esse coisa totalmente, o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, e põe ele, por exemplo, no none. Que aí a divisão, você faz ela do tamanho que você quiser, tá? No momento que ele estiver aqui na divisão, por exemplo, de um quarto, ele sempre vai abrir o quadradinho só de acordo com as linhas aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer assim, por exemplo, ó. Olha lá, vamos ver. Tá até fora do tempo, ó. Né? Ó, o que eu tô fazendo? Né? Tá chato isso aqui. Então vamos botar no tempo, vai ficar mais fácil pra gente montar. Né? Não sei se vocês perceberam, na hora que eu passei pro 2 aqui, ó, ele passou do compasso inteiro, só para relembrar, ó. Viu? Eu fiz tipo uma viradinha suavezinha, uma coisa bobinha, só para você estar dando a sacada, que é o pattern 3. Ele tipo poder só estar entrando ali naquilo ali, né? Eu posso vir aqui nessa outra caixa aqui, ó, por exemplo, nesse aqui que já está piano roll, que é aquela outra caixa, e colocar, por exemplo, umas outras coisinhas aqui, por exemplo, ó. Pensar que eu coloco aqui, ó, uma outra caixa vindo aqui um pouquinho mais alta, ó. Viu, ó? Né? Ou seja, você vai montando da maneira que você quer. Ou seja, aqui então eu já fiz tipo como se fosse uma viradinha. Então nós temos aqui no 1 a levada principal, né? Tá? Aqui no 2 nós temos a levada só de chimbal, né? Aqui no 3 eu fiz tipo uma viradinha básicazinha só pra, né? Ele ir colocando as coisas, você poder entrar, por exemplo, começa com a introdução só chimbal, depois antes de entrar nessa introdução só chimbal, você põe essa levada com essa viradinha para poder cair e vai fazendo. E o mesmo você pode vir fazer tom, colocar tom aqui se você quiser, ó. Vem, coloca um tom da maneira que você achar melhor, ó. Põe aqui um tom, um outro aqui, por exemplo, ó. Né? Você vai ampliando a sua viradinha, fazendo o seu negócio do jeito que você quer. Pô, mas para que eu fiz esse pattern diferente? Aí que vai entrar a história aqui agora dos songs. O que é esses songs? Aqui na barrinha do lado de cá, ó, a gente está vendo o compasso que é o mesmo que está rodando lá no sonar. Então aqui nós estamos no 1. Então, se você perceber aqui do lado do play, ó, nós estamos no play pat aqui, que é o pattern. Ou seja, está dando play só nisso aqui. Se eu passar aqui para song, ele vai dar play no que a gente chama de song aqui, ó, que é no playlist dele, ó. Então como é que vai funcionar esse playlist? Olha que interessante que é. Nós temos aqui o primeiro, é aquele pattern que nós fizemos, né? Então se a gente vier aqui e marcar ele aqui, ó, por exemplo, ó, e marcar ele aqui, ó, pá. Aí o que vai fazer? Ele vai tocar esse aí repetidamente, ó, que é o pattern 1, tá? Tá vendo? Agora se eu fizer assim aqui, ó, desmarquei o primeiro compasso do pattern 1, vamos colocar o 2, que é aquele só do chimbal contando. Né? E se eu fizer dessa outra maneira aqui, ó, faço um compasso com chimbal e esse outro aqui, o segundo, que é aquele que, na verdade, ó, é o terceiro pattern que nós fizemos, ó. Vem aqui e marca ele aqui, ó. Pronto, né? E aqui, por exemplo, eu vou escolher aqui até onde eu quiser, ó. Ou seja, até o compasso 23 vai ser levado. Então, se eu fizer 1.500 patterns, é só eu ir selecionando aqui no pattern dele, que eu vou montando a bateria, cada compasso específico do jeito que eu quero. Eu posso fazer uma virada, por exemplo, aqui, digamos que é a base, digamos que aqui chega no refrão, eu quero botar uma condução, por exemplo, eu vou e faço um pattern de condução e vou montando simplesmente. Então, ou seja, é uma maneira... Eu não conheço outra maneira tão fácil de estar operando quanto essa, entendeu? Por quê? Porque você vai montando, na sua sensibilidade, por exemplo, você tocar no dedo, é muito mais difícil de você acertar. Aqui não, aqui mesmo as notinhas que você quiser colocar fora, você vem e vai colocando ela ali, ela vai montando. Então é muito fácil você trabalhar. Aqui, a gente vendo aqui, ó, o FX, ó. O que é o FX? Vamos apertar play lá. Ou seja, ele está saindo pelo master aqui, ó. Como é que eu poderia mexer aqui? Vamos fazer uma coisa aqui só para encher o saco aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, na caixa aqui, ó. Vamos colocar ela no FX1, ó.
que vai acontecer? Ela vai começar a mandar som aqui pro FX1, ó. O que é esse FX1? Eu vou botar, por exemplo, um reverber nele. Um exemplo, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu separei a caixa, a intensidade do reverb dela. Vamos ver aqui, vamos tirar aqui, ó. Reverb. Sem nenhum. Né? Coloquei só um reverberzinho ali, só para dar um lancezinho. Então aqui, consecutivamente, se você quiser, por exemplo, botar num efeito 2 um outro, um compressor, por exemplo, no bumbo, vem aqui no bumbo, seleciona o bumbo aqui, ó, e vem aqui no bumbo, por exemplo, e põe lá, bumbo, FX, o 2. Vou botar um compressor aqui agora, ó, no FX2, ó. Cada FX tem seu plugin separado, você pode colocar tantos plugins aqui, ó. Eu uso isso muito pouco, mas eu estou ensinando para quem quiser mexer mais. No FX2 aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um compressor. Ó. Aí você vem e faz a regulagem que você quer do FX2. Né? Ou seja, pô, isso é muito fácil, você não precisa ter mexer no tempo, você não precisa mexer em nada. Você vai só montar o seu loop aqui, fazer o seu song e setar lá como é que você quer. Então, qual que é a vantagem disso? Você pode estar montando a sua música, por exemplo, igual aqui agora no song aqui, no playlist, ó, eu fiz até o compasso 23, mas se eu quisesse, eu podia fazer até o compasso 5. E aí ia lá fazer a música, ou seja, no compasso 5 eu vou ter uma virada, eu venho aqui, faço um pattern e volto lá e ponho a virada lá, entendeu? Então acaba que dá para você ir montando a música separadamente. Se você quiser, antigamente o Fruit Loops não trabalhava sincado com o Sonar. Então você tinha que fazer a bateria toda nele aqui, em seguida exportar ela em Wave, né? Para quem viu lá, lembra lá do export aqui, e abrir ela como se fosse uma Wave dentro do Sonar. Agora não, agora acabou, você trabalha com ele continuamente, você vai montando passo a passo. Vou montar a música até o compasso 5. Você lembra que lá no Sonar, lá nós fizemos as aulas, por exemplo, do 2 ao 10? Você pode fazer as aulas, a sua montagem da sua bateria do compasso 2 ao 10, por exemplo. E depois você montar, por exemplo, na hora que tiver um refrão, a coisa específica. Então realmente fica muito fácil você mexer. É um programa assim que a facilidade que você está montando a bateria nele é muito grande, porque você vai montando passo a passo lá. Fiz a introdução, agora vai ter a viradinha, né? Começou a tocar, a bateria está pronta aí, e aí, ou seja, você vai perceber que quando você monta uma bateria com peça de verdade mais bem montada, botando esse monte de notazinha que eu coloquei, você percebe que dá uma humanizada, a música cresce, que a bateria é a alma mesmo da música, é onde está o peso da música. Então, o Fruit Loops, para mim, como você pode estar usando vários timbres, ele é uma ferramenta assim muito fácil de estar mexendo. De todas que eu mexo, a gente tem um universo, tem o Battery, tem outros tantos plugins que você mexe, mas o Fruit Loops, em função da facilidade dele, acaba que é uma ferramenta, assim, no meu ponto de vista, a mais fácil você está começando. Se posteriormente você resolver estar mexendo com outra, tudo bem, aí, mas você já sabe o princípio dessa aqui para que você comece a mexer. Agora vamos dar uma voltada lá no Sonar para a gente ver como é que tá a coisa. Um detalhe só para a gente não esquecer, quando você for programar, não esquece de passar por pattern aqui não, ó. Se você não passar por pattern, você não vai ouvir o som do pattern, você vai ouvir só o som do song, tá? Então vamos lá, que botei aqui no song, porque lá tá dentro do Sonar, né? Ou seja, tá aqui, isso tudo tá acontecendo em paralelo com o Sonar, né? Agora, como é a primeira coisa que a gente está fazendo é o som de batera, vocês vão tentar apertar play ali, ó, no Sonar, e ele não vai sair. Por que ele não vai sair? Porque, na verdade, como ele é um plugin, você precisa estar com alguma parte MIDI. Eu sempre sugiro fazer uma bateria antes. Então o que eu faço? Venho aqui no piano roll, ó, vou no compasso lá na frente e só invento uma nota qualquer aqui, ó, pego um aqui, invento só uma nota aqui, exatamente só para que eu possa, para que ele possa estar apertando o play. Olha lá. Tá aí elevado, ó, rodando já em tempo real, ó lá. Fiz ela toda, ela tem introdução, ó. Né? Esse canal aqui, só relembrando, é o canal de áudio do Fruit Loops, então ele não vai aparecer nada mesmo não, tá? Ele fica só aqui, só compondo mesmo. Então agora vamos fazer uma outra coisa. Qual que é a outra, uma coisa para que vocês entendam aqui? Aqui você vai ter o volume geral do Fruit Loops, tá? Aqui, ó, você vai ter o volume dele, ó, que é a saída de áudio dele lá, né? Você tem volume de panorama, você pode insertar efeito aqui
como se você, em vez de quiser colocar reverb lá dentro dele, você pode colocar um reverber aqui se você quiser, né? Você pode estar selecionando a porta que você quer de saída específica, igual a gente viu, né? E essa parte MIDI, realmente, a gente não vai mexendo em nada. Se você poderia também estar sequenciando por essa parte aqui pelo teclado, ou seja, você ia setar lá, cada sonzinho daquele lá ia ser, por exemplo, uma peça e você tocaria isso no teclado. Mas não é o que nós vamos fazer, porque a gente resolveu, viu que o mais fácil é a gente fazer passo a passo pelo step, né? Então, ou seja, por enquanto o que a gente vai ver de Fruit Loops é isso aí. Daqui a pouquinho agora a gente vai ver a questão de inserir um loop em paralelo com isso aqui, ok? Bem, agora vamos começar com a parte de loop aqui dentro do Sonar, de umas dicas que a gente pode estar dando aí para vocês aí. Vamos mutar aqui, ó, o Fruit Loops, para que a gente possa estar inserindo um loop aqui e a gente mexe com ele, depois a gente vai e mistura. Tá? Então vamos inserir a mesma coisa do Sonar, clicar aqui com o botão direito do mouse, inserir um canal, tá? Vamos pegar a timeline aqui, ó, e vamos colocar no começo certinho, com o snap marcado, para que o loop entre certinho. Eu cheguei a ver isso lá no Sonar. Se você ver aqui no Loop Explorer, ó, que loops que são esses? Pô, você pode estar pegando esses CDs também da Akai de loop, né? Que já vem com os loops já tudo separado, usa o CD Extract, é um programinha bacana para você extrair, transformar a livraria Akai toda já separadinha em pasta em Wave, que ou seja, já vem os loops todos cortadinhos, né? Ou seja, fica mais fácil. Para quem pegar um CD de áudio e quiser transformar em loop, na aula do SoundForge a gente ensina como é que a gente faz esse corte lá. Tá? De você pegar e fazer um loop certinho. Aqui no caso do Sonar tem até como você tá editando esse loop, mas o ideal é que você faça essa edição dentro do SoundForge, né? Ou senão já pega um CD de loop pronto lá. No caso aqui eu tenho uma porção, então vamos escolher aqui, por exemplo, esse Dance Mega Hip Hop aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, uma bateria, ó, nossa música tá em 100, vamos pegar uma bateria pra gente simplificar aqui em 97, por exemplo, ó. Ficar aqui dentro da pastinha e vamos estar ouvindo. Aqui, ó, se eu apertar Auto Preview aqui, eu vou estar ouvindo o loop, ó. Então esse aqui é um loop só de adicional. Na verdade, eu vou estar exemplificando, eu acho que é importante você tá usando sim loop pronto. A gente há uns 5 anos atrás, aí, na época que o sampler pegou no auge, aí, a época da Fernandinha Abreu, a época do começo do Jota Quest, aí, a gente usava muitos loops, assim, sem edição nenhuma, a gente usava o loop mais diretaço, assim, com uma levada só. Isso meio que encheu o saco, assim, a galera deu uma cansada disso. Mas ainda é muito importante você usar loop, porque ele acaba dando uma pressão no som, o som fica mais cheio. Então você usa aquela levada que você fez no Fruit Loops com outro loopzinho embaixo, igual eu vou explicar aqui. Então você tem, por exemplo, essas peças que, na verdade, essa aqui é um loopzinho que não tem bumbo nem caixa. Então ele dá só uma preenchida na sua levada, né? Então é uma peça muito boa de usar. Por quê? Porque a galera, como na época que o sampler saiu aí, que a galera estava usando direto, o que acontecia? A pessoa pegava um loop, né? Eu, por exemplo, usei muito, que era um sampler que tinha da Roland, um S760, que eu usei, que era um sampler que a gente pegava esse loop e sequenciava ele, né? Na primeira notinha você afinava o loop lá no sampler e usava ele no sequência mesmo. Ele dava uma pressão no som, todo mundo ficava encantado. Então a galera usou isso aí exaustivamente, entendeu? Mas agora com todas essas ferramentas que a gente viu aí e tudo, tem como você estar usando o loop, ou seja, usando ele de uma maneira misturada e tendo ainda essa dinâmica de pontuação. Porque se você pegar, por exemplo, o loop e esticar ele na música inteira, por exemplo, você fica com ele duro, a música fica com a mesma levada o tempo todo. Então é importante que você esteja mesclando aí cada parte da música, você usando um loop para estar somando. Se você começar a reparar as músicas novas aí, sempre tem um loopzinho no fundo, em cada momento da música é diferente. E com esses programas atuais, tem como você estar montando isso. Então fica muito fácil. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós já temos uma levada que já tem bumbo e caixa, né? Aí, ou seja, você conseguindo essas livrarias, você comprando esses CDs, esses de loops, esses CDs da Akai, você vem, por exemplo, cada CD vem com, sei lá, 1.500 levadas, né? Então, ou seja, é um negócio que é bacana de você ter, assim, é bom você ir comprando devagarinho dentro do seu estilo, ele é separado por estilos, né? Então você tem como estar montando. Então vamos pegar essa aqui, por exemplo, essa primeira aqui, ó. Vamos clicar nela 2 vezes, ou seja, você escolheu, você tem o Alt aqui para você poder estar ouvindo, você clicou nela 2 vezes, você pode fechar a janela, que ela abriu lá, ó. Então vamos reparar aqui o que aconteceu, vamos dar até um zoom, apertando o Ctrl aqui e abrindo lateralmente aqui. O que aconteceu? Ela está num tempo, na verdade ela é 97 BPMs e o nosso projeto aqui está em 100. Pô, como é que eu faria? O Sonar, ele tem um dos grandes diferenciais dele, se você clicar aqui
com o botão direito do mouse ou apertar Ctrl L direto, você vai dar um groove clipping. O que é isso? Ele vai ajustar automaticamente o tempo do loop, ele vai afinar o loop sozinho para você usar ele já dentro da sua música. Olha lá, que coisa, já está prontinho, ele já afinou ele a 97. Se você vier aqui e mudar o tempo, vamos pensar que a gente vem aqui agora no projeto, ó, aqui ó, no tempo dele aqui e passa, por exemplo, ele para 115. Aí o que vai acontecer com o loop? Já está sincronizado lá, ele acelera automaticamente, o loop já fica correndo, ó. Então, ou seja, isso é uma ferramenta que viabilizou assim completamente, porque na verdade depois que você sincronizou o loop, né, você pode alterar o tempo, fazer o que você quiser, que ele vai estar correndo atrás de você. O tempo, o loop corre porque ele já está sincronizado, né? Vamos voltar lá para 100 para a gente poder ver. A gente continuar fazendo. Então, ou seja, se você sincronizou um loop ali, ele já foi, não tem mais o que mexer, né? Ah, mas e se eu quiser fazer cópia dele? Você pode simplesmente marcar, né, daquele jeito lá do 1 ao 2, né? Mas no caso do loop, se você pegar aqui também e arrastar aqui, ó, ele já vai montando exatamente, ó lá, pronto, ó, já fez, ó. Né? Então é uma maneira muito fácil você estar usando isso. Por quê? Porque você montou ele, ajustou. Ah, mas eu posso colocar 2 loops junto? Pode colocar 2 loops junto. Vem aqui, ó, insere mais um canal de áudio, né? E vamos escolher agora um outro loop para a gente poder colocar. Uma coisa para vocês poderem ficar atentos. Se você tiver marcado com em cima, o canal tiver marcado de amarelo, esse canal selecionado, no momento que você carregar o loop, ele substitui esse aqui. Ele carrega por cima desse aqui. Então sempre cria um novo track, né? E marca ele de amarelinho para ele poder carregar em cima. Então vamos lá no Loop Explorer de novo, ó. Ó, eles até começaram a lançar algumas levadas que tem variações, por exemplo, de virada, para sair daquela rotina que eu falei do loop começar igual no começo da música, né? Igual a música dance tem muito isso, e ir até o final. Aí eles começaram a criar, por exemplo, igual esse aqui, ó, o A, né? E tem o B, que é uma variação. Olha lá, é uma variação já do... Né, já começaram a lançar, então você tem 4 opções aqui do mesmo loop, que é o quê? Ele mais reto, ele fazendo 2 ou 3 tipos de virada diferente, né? Vamos pegar esse aqui. Essa livraria minha especial, ela é de hip hop. Vamos ver se eu acho uma aqui, uma que seja mais limpa, por exemplo. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui interessante. Esse X-Large 1600 aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 93, vamos ver o que a gente tem aqui. Essa levada aqui, embora seja uma levada mais pesada, né? Mais de hip hop, mais pesado, a gente dá para usar ela como elemento. Então vamos carregar ela aqui mesmo, ó. Fechei, ou seja, ela já abriu ali, clico com o botão direito do mouse, eu aperto Ctrl L direto, ele já sincronizou, olha lá, ó. Posso abrir até aqui, tá rodando as duas juntas, ó. Né? Ou seja, as duas já sincronizadas. Pô, mas isso aqui com aquela levada que nós fizemos lá não tem nada a ver. Quem sabe? Pode até haver sim. Por quê? Aqui, ó. Vamos pensar aqui. Eu lembro que eu fiz do compasso 1 ou 2 lá no Fruit Loops, só um chimbalzinho. Então vamos tirar até esse aqui do começo. Ó. Vamos separar ele aqui no 2. Separei, ó. Vamos jogar o 2 fora. Separar para só relembrar no S, né? Olha lá. Então vamos ver como é que ficou. Vamos agora desmutar o Fruit Loops aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar primeiro o som do Fruit Loops. Tá aqui aumentado. Então nós temos que abaixar o som do loop, ó. Abaixei o volume do loop, né, dos dois. Vamos separar aqui, que é a partir do 3 que entra a levada mesmo, ó. Separei, joguei aqui fora, então fica a percussão. Né? Ou seja, o que eu fiz aqui, ó? Você vê que eu usei ela como um elemento, ela acabou somando na bateria aqui, ó. Vamos ver como é que tá o som.
Posso até abaixar ela mais. Então como é que ficou? Olha como é que ficou interessante agora. Você vê, eu fiz aquela levadinha minha lá, vamos estar ouvindo aí. Né? Viu como é que ela baixinho, como é que o loop baixinho ele somou e deu uma humanizada mais ainda na levada? Deu, mas aí você ainda pode fazer mais uma coisa mais interessante aqui. Como esse looping especial aqui, vou aumentar ele aqui, ó. Vamos pegar o quê? Vamos colocar um equalizador nele aqui e tirar essas frequências graves dele. Por exemplo, vamos pegar aqui um da Cakewalk mesmo aqui. Vamos pegar, por exemplo, FX equalizador aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, e vamos tirar os graves dele aqui, ó. Deixar só os agudos dele pra gente ver como é que fica. Viu? Você tem como fazer uns efeitinhos. Agora ele junto com o Fruit Loops, ele já fica mais no lugar. Deixa eu abaixar o volume dele aqui, né? Né? Já ficou uma coisa mais interessante. Viu? Você vem no equalizador e mexe no equalizador e acaba achando, né? Você pode tirar esses filtros, usar isso como filtro. Por exemplo, você tem também aquele low pass, você vai cortando, fazendo os cortes e deixando só umas frequências para dar uma sonoridade bacana. Né? Então, ou seja, o que a gente fez aqui? Vamos só ouvir a levada do Fruit Loop sozinha? Aqui, vamos desmarcar o solo aqui, ó, e vamos mutar as duas levadas. Tá aqui, tá a nossa levada do Fruit Loops. Né? Bacana, já tá bacana, mas agora vamos colocar, por exemplo, só que no iniciozinho aqui, por exemplo, só a percussão. Já dá uma melhorada, né? Agora ele com o loop, por exemplo, sem os dois loops. Agora vamos ouvir com os dois loops. Né? Você vê que foi uma coisinha assim simples. Você pode vir e tá fazendo, montando passo a passo e escolhendo os compassos, por exemplo. Voltando lá no Fruit Loops, vamos abrir o Fruit Loop pra gente ver como é que ele tá lá. Né? Pra quem lembra aqui, ó, aqui no playlist dele, ó, o que nós fizemos? Nós colocamos aqui, ó, o 1 é a levada que a gente chama de principal, o 2 a gente colocou uma levada que é só introdução sem caixa, e aqui a introdução sem caixa, né, que é o 3, né, que é o pattern 3, nós colocamos a introdução sem caixa e só com uma viradinha de caixa simples no começo. Então, ou seja, se eu quisesse vir aqui agora e mudar, por exemplo, botar essa aqui, ó, aumentar para 3 em vez de 2, olha lá, aqui que eu podia fazer, vim aqui e mudei, ou seja, vou ficar o primeiro, o segundo e o terceiro compasso nessa história. Volta aqui, ó, aqui que eu posso fazer aqui, ó. Então lá aqui, ó, vem aqui agora, aumenta esse aqui, passa esse aqui por 3, né? Ou seja, como é que vai ficar? Né? Você monta da maneira que você achar melhor. Então, ou seja, e aí, por exemplo, vamos pensar que a música está indo embora, ó. Ela vem aqui, por exemplo, ó, até que vamos esticar aqui só os loops aqui, que lá nós já programamos até o 23, né? Não sei se vocês lembram. A gente programou lá até o 23. Então vamos fazer aqui até o 23, ó. Pronto. Então, ou seja, ela começa com essa introdução de 3 aqui e tá rolando. Só que agora eu vou inserir um outro canal aqui, por exemplo, de áudio, ó. Inserir um outro canal de áudio aqui, marquei ele de amarelo e vou lá agora buscar uma percussão para o refrão, por exemplo. Ah, não, no refrão eu quero uma outra levada de percussão, por exemplo. Então, deixa eu ver aqui no Liquid Grooves aqui, se eu tenho alguma coisa pronta. Pensar aqui. Vou pensar que eu queira, por exemplo, pegar uma coisa bem aqui, ó, BLP menu aqui. Tá? Peguei esse noise aqui mesmo pra gente experimentar ele, ó. Vamos pegar ele aqui. E é bom ele pintar assim que a gente vai ver uma coisa, um detalhe diferente aqui, ó. Se você vier aqui agora no Groove Clipping, o que ele fez?
ele fez uma divisão diferente, porque o arquivo dele é maior. O que nós podemos fazer? Se você clicar aqui 2 vezes, você vai ver o quê? Aqui, ó, que ele já está setado, já está pré-setado aqui para 8, para divisão aqui em 8, ó. Se eu pegar aqui essa divisão e botar para 4, por exemplo, olha o que vai acontecer. Na hora que eu sincronizar ele aqui, ele já faz tipo a divisão, ó lá. Opa, pegar aqui, ó. Você muda a divisão que ele vai fazer aqui, ó. Se você botar aqui para 16, ó, o que vai acontecer lá? Tá vendo? Você vai mudando. Você consegue estar mudando exatamente tudo que você quiser aqui, ó. Você pega, põe 4, de novo. Ficou ruim. Volta aqui no 8, vê o que o 8 deu, ó. Né, que você vai... Você pode pegar isso aqui, pô, mas que barulho chato. É, um barulhinho chato, né? Vamos abaixar o volume dele bem aqui, botar ele lá no fundinho. Ele já dá um lance. Vamos colocar ele, pegar aqui e arrastar. Digamos que o refrão fosse aqui, começasse no compasso 11 aqui, ó. A música vem. Né? Você viu como é que dá um... Já dá um efeitinho ali. Pô, mas eu quero colocar mais uma panderola. Vamos inserir aqui uma panderola, por exemplo. Então, digamos que o compasso vai até o 11 até o 14 aqui. Vamos inserir agora aqui, por exemplo, uma panderola. Deixa eu ver se eu acho aqui uma panderola. Percussão, deixa eu ver. Samplers especiais. Aqui, ó. Aqui tem uma panderola. Vamos lá, coloquei ali, beleza. Olha o que aconteceu aqui agora. Como eu não setei pro começo, deixa eu ver se ele já entrou no lugar certinho. Aí entrou porque o snap estava marcado, ó. Tá? Então, vamos lá aqui, vamos sincronizar ela aqui. Tá aqui a panderola, abaixa o volume dela bem, né? Só para ela entrar como efeito aqui. Arrasta ela pro lado, vamos controlar o volume dela agora. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui, dos dois, né? Vamos pensar que o refrão vai até aqui, ó. Tá? Olha lá, a música vem. Vamos ouvir ela como é que ela ficou. Começa. As palminhas do primeiro loop. E aí agora é só, né, colocar o baixo e ver e mandar ver. Né? A música tá vindo, conduzindo, e digamos que o refrão vai começar no 11, ó. Você pode fazer uma viradinha e entra, ó. Entrou a panderolazinha aí, ó. Né? Vendo a panderola, dá bacana. Ah, mas eu quero colocar também uma conga. Agora aqui, eu tô começando a colocar coisa demais, exatamente para estar exemplificando. Vamos tomar cuidado, que senão o negócio também vira um carnaval, né? Vamos botar aqui, por exemplo, uma conga aqui, ó. Você vê que esse aqui tá bem lento e eu não tô nem aí, ó. Peguei aqui, coloquei ele aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Ó. Pô, mas ficou lento demais. Clica nele 2 vezes aqui e passa ele para 4, ó. Passou para 4 para ele poder fazer uma divisão menor. Nós podemos até usar ele na introdução aqui. Eu até gostei bem para introdução. Abaixar bem o volume dele, né? Entra ali e vamos começar com ele de novo aqui pro refrão, ó. Ctrl C, copiei ele aqui, né? E vamos colar ele aqui no refrão, ó. Redar aqui até o final. Ou seja, tá tudo no jeito. Então, você tem como estar fazendo a sua bateria da maneira que você quiser. Por exemplo, eu até deixei aqui, ó, você parar para ver aquela introdução, ó. Ó. Essa virada aqui, ela tá entrando na hora errada. O que a gente vai fazer? Vamos lá no Fruit Loops aqui, por exemplo, ó.
clicar nele de novo aqui e vamos mudar aqui, ó, porque na verdade aqui eu coloquei isso aqui duas vezes, vou tirar daqui e vou passar essa aqui para cima lá. Ou seja, vou ter só bumbo e chimbal aqui. Aqui que eu já vou entrar com o bumbo, chimbal e o finalzinho da virada. Pronto, já arrumei aqui já. Olha lá. Então pronto, posso fechar aqui, olha como é que ficou agora. Né? Você vê que o negócio tá bacana agora, entrou beleza, na hora que chega no refrão aqui, vamos pular aqui pro compasso 10, ó. Vai entrar o refrão. Aí, ó. Né? Aí, o que eu posso fazer aqui no compasso 11? Eu posso vir e colocar, por exemplo, fazendo no Fruit Loops um partner de virada, já com caixa normal, para já entrar no refrão. Vamos lá fazer ele aqui, ó. No caso é o 10, ó. Então vamos lá no Fruit Loops, a gente vem aqui, tá? Então, ou seja, é aqui, ó, esse aqui do 10 que nós temos que fazer, ó. Como nós não temos esse pattern ainda, vamos pegar o pattern número 1, tá aqui, ó, que é o que a gente, vamos voltar aqui, que é esse aqui, e vamos só botar nele uma virada, tirar aquele chimbal abrindo também, tá? Pro refrão. Vamos fazer duas, uma que é a virada e a outra que é o refrão. Vamos copiar todo mundo, clicar duas vezes em cima do verdinho e vamos criar o pattern número 4. Olha lá, que tá aí, ó. Vamos fazer uma virada grosseira aqui mesmo, só pra gente ver como é que fica. Né? Mudei só. Peguei essa aqui, fiz uma viradinha bem grosseirinha mesmo, só para estar exemplificando. Vamos passar para o 5 aqui, ó, e vamos colar no 5 também, para a gente tirar, no caso, esse chimbal abrindo aqui pro refrão. Tirei, tá? Então como é que ficou? Vamos lá pro playlist, ó, pra gente fazer aqui, ó. Então a partir do compasso 10, eu coloco o pattern 4, né, que foi o que nós montamos, e a partir do 11 eu vou tocar o pattern, que é o pattern que eu vou chamar de refrão, que é onde eu tirei o chimbal abrindo para não misturar com a panderola. Vamos ouvir lá como é que ficou. Olha lá, ó. Né? Então, ou seja, essa maneira é a maneira mais simples de você estar programando. Por quê? Porque você consegue fazer a sua bateria com as levadas, com as viradas, põe os loops rodando em paralelo, então acaba que é a maneira mais fácil de você estar produzindo uma música. Porque não existe outro formato de você ter tanta facilidade de estar alterando a todo momento, né? Ou seja, aqui nós estamos com a bateria da música praticamente pronta, né? Usando o quê? O Fruit Loops e uns loops rolando junto nisso aí, né? Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, o Fruit Loop é um software que é relativamente barato e vale a pena você estar comprando ele. Por quê? Porque ele é um software que você percebe que tem como você estar interagindo dentro do Sonar, ele roda da mesma maneira também dentro do Nuendo, então, ou seja, você vai estar conseguindo produzir a sua bateria, e que é um instrumento super complicado de estar gravando, e consegue, por exemplo, nós já produzimos aqui inúmeros discos, né, e a gente ouve no mercado aí, discos que são produzidos só a parte de programação mesmo. Então, ou seja, uma programação bem feita, ela é praticamente imperceptível para quem conhece, né? Então a parte de loop, de áudio, é isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais só da finalização. Bem, então para finalizar, você vê que do Fruit Loops, na verdade, a gente viu os conceitos básicos, né? É um software que é tão complexo quanto o Sonar. Mas se você assistir essa parte do Fruit Loops algumas vezes, você vai conseguir pegar, né? E essas partes todas que eu abordei são as partes fundamentais dele. A nossa ideia aqui, eu sempre passo isso a todo momento, que é o seguinte, é que você esteja aprendendo, porque você só vai aprender a partir do momento que você quiser mesmo. Então você tendo o princípio básico, você consegue desenvolver, né? Eu acho que seria cansativo se a gente dispusesse aí de todas as aulas, de ficar fazendo ela de passo a passo, detalhadamente, você acabar que não ia conseguir estar desenvolvendo. A questão dos loops aqui também é uma coisa muito fácil, né? Assim, é difícil enquanto você não sabe. A partir do momento que você desenvolveu isso aqui, você pode estar indo evoluindo a todo momento e estar fazendo coisas novas. Você também pode, vai parar para reparar
que no vídeo sonar, na parte do marquinho, a gente, além do loop, além do Fruit Loop, nós ainda usamos uma programação separada que é igual àquela que a gente programa a bateria convencionalmente, né? Então você ainda pode estar colocando esse elemento. Aqui, em especial, eu dei uma exagerada nas coisas para você estar dando uma sacada assim, o que pode ser feito, né? Agora é importante usar os loops, por exemplo, tentar usar essa questão do equalizador para você estar usando muito loop como mais um elemento, né, de estar somando em vez do loop, porque esses elementos que dão essa coisa. E vocês vão perceber que no momento que vocês trocarem os arranjos, né, para quem já mexe no Sonar, e colocar essas levadas feitas no Fruit Loops usando o sampler junto, vai ver como é que a música cresce num todo. Uma outra coisa importante é o seguinte, no caso a gente vai disponibilizar no nosso site algumas peças de bateria para que você esteja começando a sua livraria aí. Mas é importante que você esteja adquirindo aí a sua livraria Akai, né? Essas livrarias não são baratas, são caras, mas é importante que você compre e vá montando a sua livraria de uma maneira gradativa, escolhendo bem, ouvindo, né? Você pode estar indo ouvindo um pedacinho no site, você consegue ouvir um pedacinho de cada disco para saber se ele está dentro da praia que você está querendo, né? Tem discos específicos só de levada, tem específico só de percussão, né? Tem de world music, tem de efeito, que é igual aquele efeitozinho que eu coloquei. Então esses efeitozinhos, assim, a gente parece que não tem nada a ver, mas ele acaba somando, dando um elementozinho para que você consiga estar produzindo uma bateria bacana. Conforme eu disse, o Fruit Loops é um software relativamente barato, vale a pena você adquirir, né? Ah, mas eu tenho outros softwares que são melhores? Essa questão de software melhor é uma pergunta que eu sempre tenho que responder aqui, o seguinte, bom, é aquele que você saiba mexer, né? Que você saiba operar ele, esse que é o bom software, né? É aquele que atende a sua necessidade de qualidade. Aí essa questão ela é muito complicada e eu prefiro falar para você o seguinte, aquele software que você consegue mexer nele e tem um bom resultado, que é o que a gente tem conseguido aqui, eu acho que é um software para essa aplicação, eu acho que ele vai te atender. Então vamos tá dando uma olhada nisso aí, assistir isso aqui várias vezes, realmente esse vídeo é um pouco mais curto que os outros, mas a nossa ideia é realmente passando assim de uma maneira geral essa questão de programação de bateria, tá? Então é isso aí, queria agradecer então e até a próxima aí, valeu!